Olá, amigos e amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amigos, quem me acompanha sabe que eu estou sem material para fazer crochê. Sem material, sem dinheiro, claro, senão já tinha comprado. E como eu não posso, não devo e nem quero ficar sem fazer nada, não é sem fazer nada, né? E todo mundo sabe também que como eu não sei ler, eu estou tentando, eu leio para mim. Aí estou tentando ler para as pessoas. Eu leio para mim, eu leio rapidinho, no chão eu leio, mas para os outros, para ler pra alto, não sai. Engancha, não sai. Sai muito ruim. É muito devagar também. Para mim, eu leio muito bem sozinha. Aí eu estou tentando ler para fora, ler alto e fazer cópias, que eu também não sei escrever. Eu aprendi a ler sozinha. E não sei escrever. Mas fazer isso só do dia todo, não tem quem aguente, não tem quem faça isso. Eu jamais. Por isso que eu nunca aprendi a escrever, porque é horrível. E para ler alto também é muito ruim. Eu não tenho, quando a gente não tem costume de fazer uma coisa, é horrível, né? Então eu faço um pouco e deixo para lá, fico sem paciência. E cadê? Vou fazer o quê? Eu não posso varrer a casa, afastar as coisas do lugar. Eu não posso fazer essas coisas. Né? Eu varro a passarela, sentada numa cadeira, lavo meus pratos sentada, tudo é sentado. É limitado assim. Aí fico sem fazer nada. E eu não sei fazer isso, eu não gosto disso, não gosto de ficar sem fazer nada. Aí eu pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que aprender a fazer alguma coisa que não seja crochê, né? Que não precise comprar a obra-prima, né? O material para trabalhar. Aí fiquei pensando e fiz um retrocesso. Fui lá atrás. Eu tenho 63 anos, agora 64 parece. Fui lá quando eu era criança, eu era no Peralta, andava muito pela rua, sozinha. Eu disse, não é possível que eu não aprendi nada, eu nunca vi nada. E fiquei um tempão tentando. Gente, eu tive uma lembrança maravilhosa. Eu amei quando eu lembrei. Eu lembrei que uma das vezes que eu fugi foi numa quarta-feira, e a feira de Pesqueira, isso foi lá no interior, Pesqueira é interior de Recife. Aí eu fui em Pesqueira, eu fui na feira e encontrei uma senhorinha que ela fazia uns bolinhos. Bolinho. Eu acho que eles eram feitos numa bacia de doce de. Uma bacia de doce, uma bacia de sardinha. Lata de sardinha. A lata de sardinha não é mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim. Aí, quem é do meu tempo vai lembrar. Uns bolinhos, uns bolinhos. Eu acho que era feito nessa bacinha. Acho que era a forma. Eu nem sabia o que era forma, acho que não existia forma. Ela fazia aqueles bolinhos para vender. Aí eu cheguei lá na banquinha dela, na frente da banca dela, eu nunca tinha visto ela. Aí fiquei olhando assim, um paninho branco forrado em cima de um caixão, uma caixa, caixão de madeira mesmo. E e forrado com um paninho bem branquinho, e aqueles bolinhos ali empilhadinhos assim. Não era muito não, devia ter uns 10, eu acho. Eu era muito criança nessa época. Eu fui uma criança muito peralta. Eu fui criada com vó. E eu fiquei olhando aqueles bolinhos assim, sabe? Parei, fiquei assim olhando. Aí quando eu me liguei, aí eu tava pensando, menino, ruim é a peste mesmo. Aí eu pensando, eu peço um ou eu pego um e saio correndo? Aí eu olhando assim pro bolo. Quando eu me toquei, que eu olhei para ela tava olhando nos meus olhos, assim, olhando no meu rosto. Aí eu fiquei com medo, né? Ele com vergonha, não sei. Aí ela disse, tu tá com fome? Eu disse, tô. Aí, tu sois, como é teu nome? E foi mexer lá nas coisinhas dela. Aí eu disse, meu nome é Maria. Eu sou Maria das Graças, gente. Aí ela disse, tu tem mãe, tem pai? Aí estirou a mão, me deu um bolinho daqui, tinha um bolinho quebrado no meio, rachadinho assim no meio. Ela tinha guardado lá, não ia botar para vender, né? Aí ela me entregou o bolinho e a gente continuou conversando. Ela me perguntando um monte de coisa, como era o nome da minha mãe, eu disse que era criada com vó e tia, eu contei tudo, né? A gente conversando e o tempo passando e eu gostei tanto daquela senhora que eu nem vi o tempo passar.
Aí ela começou a juntar as coisas, aí disse, tu quer ir lá para casa? Tu vai para onde? Tu vai para casa hoje ainda? Ela disse, tu vai para casa? Eu disse, não sei. Aí ela disse, quer ir lá para casa, mas eu, lá em casa não tem ninguém, não, é só eu. Vamos lá para casa, lá tem um arrozinho com... Ai, meu Deus, como é que a gente chamava? A gente chama hoje torreiro. Aí lá tem arroz, tem um torreirinho torrado, lá tá prontinho, é só a gente chegar e comer. Que torresmo, né? Que a gente sabe que torresmo é o tocinho de porco frito, né? A pururucada, que chega, faz, né? Pronto. Aí lá nessa época a gente chamava torreiro. Aí eu fui para casa com ela. Cheguei lá e ela mandou lá, eu ajudei ela a guardar as coisinhas dela, ela mandou lavar as mãos, botou no pratinho de barro, assim, um pouquinho de arroz, um pratinho pequenininho mesmo, um pouquinho de arroz, uns três pedacinhos de torreiro e botou para ela também. E a gente sentou no chão, a casa dela era de chão batido, não tinha móvel, na casa dela só tinha uma esteira, um lençol de rede, sabe a rede? É, os cordões da rede se quebra, aí a gente tira os punhos, a gente chama aquele punho, né? Os cordões. A gente tira aquilo e fica só o pano. Aí aquele pano é o lençol dela. Aí a gente sentou no chão, né, na esteira, e comendo, começamos a comer. E eu observando, a gente conversando e eu observando. Era tão limpinha a casa dela, as coisinhas tão limpinhas, os pratinhos de barro, as panelinhas pequenas. Tinha um pau no chão, assim, uma linha de casa, aquela linha que é o que sustenta a casa. A gente chama linha. Deve ser nome diferente por aí afora. Aí, em cima ali, ela emborcava as panelinhas, os pratos, não tinha colher. Era uma colher só que tinha, que ela mexia as coisas, tirava as coisas e tudo. Eu comi com a mão. Ela comeu com a colher que tira as coisas. E ela perguntando, você não pode sair, dizendo, você não pode sair de casa, não pode, porque sua tia fica preocupada. O que você acha que sua tia está fazendo essa hora, que já vai anoitecer? Eu disse, ela deve estar aperreada, me procurando. E por que você não vai para casa? Aí eu disse, eu queria dormir aqui com a senhora. Aí ela disse, tá certo, pode dormir, mas amanhã você vai para casa, tá certo? Amanhã eu vou levar você em casa. Eu disse, não precisa me levar não, eu vou só. Eu vou para casa, eu não vou ficar por aí não. Bem, quando foi, a gente terminou de comer e tudo, aí a gente sentou lá de novo, ela trouxe um balaio. Um balaio é tipo uma bacia. Muita gente sabe, quem for lá do meu tempo sabe o que é balaio. É feito de cipó. E dentro uns pedaços de pano, umas tiras de pano, uma tesourinha velha. E ela sentou perto de mim e começou a mexer, fazer ali. E eu fiquei olhando assim. Eu disse, o que é isso que a senhora está fazendo? Aí ela disse, é um tapete de mão. Tapete de mão para ela, meu povo, é isso aqui. Isso aqui é que ela chamou de tapete de mão. E eu fiquei olhando assim para o tapete e pensando, e para minhas mãos, né, tapete de mão, a mão não precisa de tapete, minha mão não precisa de tapete, não. Pensando, né, e ela me observando. Aí eu disse, para que a senhora faz isso? Ela, para vender. Eu vendo meus bolinhos e vendo o tapete quando tem. Aí eu fiquei observando, né? E ela fazia o tapete assim, mas aqui, vê. A tira vinha para cá, ela passava, era isso aqui, eu estou fazendo com um broche, a gente chama isso de broche. Mas ela fazia com um biliro. Biliro que lá, na época, a gente chamava de friso. A gente chamava de friso. Aquele biliro que a gente bota no cabelo. E ela tá lá fazendo o tapetinho dela. E eu tô observando. Oh, dá para pegar direito? Dá. E eu observando, e ela, a gente conversando, e ela tá lá, ó.
Aí eu disse, e a senhora mora aqui sozinha? Ela disse, mora, deixa eu morar com a senhora. Ela disse, não, minha filha, você tem família. Vá-se embora para sua família, você não pode ficar aqui, não. Eu não posso ficar com você, não, sem sua família saber, não. Sua avó é doente, deve estar preocupada com você, sua tia. Você não pode ficar aqui, não. Tem que ir para casa. Tá vendo, gente? E a gente conversando e ela lá, do jeito que eu tô aqui, ó, trabalhando, fazendo o tapete. Aí, quando eu me toquei, já estava cochilando, morrendo de sono. E ela estava lá, medonha, fazendo o tapetinho dela. Tapete de mão. Tá vendo? Aqui, aí eu cheguei, eu parei de ver e fui dormir. Quando foi de manhã, a vizinha disse que viu no rádio, a rádio difusora de Pesqueira, na época, viu no rádio um anúncio chamando que Maria das Graças, uma criança, Maria das Graças, tinha fugido de casa e que a tia Deja tá procurando ela, tá muito aperreada procurando ela. E essa menina é você, não é? Aí eu olhei para ela assim, essa é eu. E por que você não vai para casa? Porque você é tão pequena, menina, o que, é que você está fazendo no mundo sozinha, sem sua família? Faça isso, não, você é muito pequena, é muito criança. Aí eu disse, eu vou embora. Aí, quando foi? Depois, mais tarde, né? Eu vim embora para cá, fui embora para casa e deixei a senhorinha lá. O nome dela era Dona Luísa. Dona Luísa, a vizinha chegou na porta chamando Dona Luísa. E Dona Luísa fazia esse tapete. Gente, eu fui embora para casa. Depois, sempre que eu tinha um jeito, dava um jeito de fugir, eu ia me embora para casa dela. Eu ia me embora para casa dela, chegava lá, ela sempre tinha uma coisinha para me dar, uma coisinha de comer. Ela sempre tinha. Nunca cheguei lá para não ter uma coisinha, ela sempre tinha. E eu me acostumei com ela. Pronto, né? Me lembrei disso, fiquei muito feliz, porque eu gostava muito dela, foi uma lembrança muito boa, né? Principalmente porque os médicos dizem que a gente lembra de coisas de quando a gente era bem criança. E às vezes não lembra do que aconteceu ontem. E comigo, às vezes, acontece isso. Então, minha gente, esse aqui é o tapete que eu lembrei que ela estava fazendo. E fui tentar fazer e lembrei como ela fazia, fiz igual. É igualzinho. Esse aqui é o primeiro tapete que eu tentei fazer. E não tá bonito, não. Porque eu acho que eu cortei as tiras muito largas. Se eu tivesse cortado mais estreita, estava melhor. Mas isso aqui eu fui ver. Eu quis fazer assim, bruto, exatamente como ela fez, como eu vi ela fazendo. Eu não queria fazer diferente, eu queria fazer assim, bruto. Aí depois eu fui lá no YouTube ver se tinha alguma coisa assim, é velha, é uma técnica antiga, mas eu botei lá tapete, como é, meu Deus, artesanal. Aí apareceu um monte de tipo de tapete, inclusive esse. Só que ela chamava tapete de mão. E o nome dele, as pessoas lá no YouTube chamam de tapete de nó. Que realmente é nó, né? Tapete de nó. Aí, e eu não mudei nada, estou fazendo exatamente como eu vi ela fazendo. Esse aqui, certo ou errado, foi assim que eu vi ela fazendo, foi esse que eu aprendi. E graças a Deus que eu lembrei. Eu amei essa lembrança, porque eu gostei muito dessa senhorinha. Eu só não lembro quantos anos eu tinha, eu sei que eu era muito pequena. E porque quando eu fui morar com a minha mãe, eu tinha de 9 para 10 anos. E antes de eu chegar a essa idade, aconteceu muita coisa na minha vida. Que eu vivia pelas casas dos outros, pelo mundo, pela rua. Depois que a minha avó adoeceu, que ela teve derrame 3 vezes e não pode mais tomar conta dela, né? Não pôde mais tomar conta de mim, nem dela mesmo. E eu vivia assim, não é que a minha tia me abandonava, não. Pelo contrário, ela ficava doida da vida quando ela procurava que matava. É porque ela era sem vergonha mesmo. E a gente passava uma fome daquelas,
E eu não queria pedir comida aos vizinhos, porque eu acho que a minha tia ia ficar com vergonha, eu não sei. Eu não sei por que eu não. Eu sei que eu resolvi, a primeira vez que eu fui pedir comida na rua, eu gostei e não deixei de ir mais. Todo dia, estava com fome, para a rua. E foi assim que eu encontrei essa senhora. E hoje, né, isso eu lembrei disso antes de ontem, e fui fazer. E deu certo. Cortei uma tira, uma calça, uma saia que eu tinha, cortei uma blusa e estou fazendo exatamente como eu vi, como ela fazendo. Só que no YouTube ensina melhor. Tem um tapete mais bonito, uma maneira diferente de fazer. E faz com malha, fio de malha, né? Quem faz crochê sabe que tem o fio de malha. Com fio de malha ele fica lindo, todo bonitinho. Não fica com essas pontas ó, da emenda. O que eu não gostei foi dessas pontas da emenda da tira. Ó, ela acaba, aí aqui eu tenho que emendar outra. Tiro o broche e corto aqui um pouquinho e coloco na outra para ficar emendada. E fica essas pontas assim, ó. Isso aqui eu não gostei. Mas deve ser assim mesmo. Eu não lembro se ela fazia outra coisa, não. Deve ser assim mesmo. Mas lá no YouTube veio direitinho, ele ensina direitinho para você. Você vai amar. Eu sei, minha gente, que quando a gente quer aprender, quando a gente necessita, não é só por querer, não. É porque eu necessito, eu preciso de fazer alguma coisa. Eu não posso ficar sem fazer nada. Eu sou uma pessoa que passei por muita coisa nessa vida. E não dá para ficar sem fazer nada, porque a gente não tem como esquecer o passado, né? O passado passa, mas ó, tem uma gavetinha aqui que ele fica lá guardadinho, e sempre que você não está muito alegre, sempre vem. Principalmente quando você perde suas pessoas queridas da vida, né? Pai não, pai eu nunca conheci pai. Mãe, vó, tios, né? Todo mundo. E você lembra deles, enfim, você começa a pensar besteira, não dá certo não, eu preciso fazer alguma coisa. Foi por isso que eu descobri que eu sabia fazer isso aqui. Foi assim que eu descobri. Esse aqui é o jeito bruto, foi o jeito que eu vi ela fazendo. Mas no YouTube ensina você a fazer direitinho, mais bonito, mais organizado. E realmente é uma coisa que eu amei lembrar. Amei, porque eu gostei muito daquela senhorinha. Ai, como eu gostei dela. Gostei muito mesmo. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Que você, se você não quer ficar sem fazer nada, você não deve. Não é querer, não. É que você não deve mesmo ficar sem fazer nada. Se você não tem um hobby, você. Eu gostaria de ter coisas para fazer, tipo, se tivesse um grupo por aqui com as pessoas acima de 60 anos pudesse se juntar. Tem muitas coisas por aí, né, que as pessoas mais velhas se juntam e faz. Aqui não tem isso. Eu moro aqui em Afogados e eu não sei. E se tivesse, também ia ser difícil para mim, porque eu tinha que ir de carro. Eu não posso andar para longe. Assim, né? Eu tenho que... Para onde eu for, tem que ser de carro. Não ia ser muito fácil também. A não ser que eu tivesse alguém para me pegar em casa. Porque meu filho anda de moto, eu não ando de moto. Meu filho trabalha de moto. O carro está quebrado. Enfim. É isso, minha gente. Quando a gente quer, a gente arruma o que fazer. A gente não vive sem fazer nada. Você tem que fazer alguma coisa, tem que andar, tem que se divertir, tem que juntar um grupo para andar, para passear, para ir para o forró, para ir para a igreja, para ir para fazer o que você gosta de fazer, o que você ama fazer. Hoje eu estava assistindo o Globo Comunidade. Hoje é domingo. Hoje é quanto, amor, do mês? Hoje é. Hoje é dia 28. Pronto. Hoje é 29, então, né? Não, hoje 28. É 28. Pronto. Hoje é domingo, dia 28. E eu vi o Globo Comunidade e eles dizendo que você tem que fazer alguma coisa. Tem que se divertir. Não pode ficar num canto sem ver de gente,
sem conversar. Você tem que fazer alguma coisa. Eu digo direto isso, minha gente. A gente tem que fazer alguma coisa. É porque vocês não querem mais assistir meus vídeos. Vocês não assistem mais meus vídeos. Antigamente você até que assistia, mas agora acabou, ninguém assiste mais. Eu continuo gravando porque eu sou teimosa. E eu não vou desistir, não. Eu já disse, enquanto tiver pelo menos uma pessoa assistindo meu vídeo, eu não vou parar de gravar. Eu só vou parar de gravar quando assim, ninguém assistiu, zero. Aí eu vou parar. Enquanto não, eu estou gravando. Certo? E vocês assistam, minha gente. Não custa nada. Eu só falo coisa boa, coisa interessante, coisa para a saúde, coisa para a vida. Não é brincadeira. Tá certo, se fosse brincadeira também era bom, né? Se fosse uma coisa que eu fizesse rir, fizesse você se divertir, era maravilhoso. Se fosse um vídeo de humor, seria maravilhoso. Mas eu não sei fazer isso sozinha. Não dá, uma andorinha só não faz verão, né? Não dá para fazer isso sozinha. Eu gostaria muito de fazer. Mas a minha família é evangélica. Ninguém gosta de fazer essas coisas. Aí fica difícil. Então, eu só gravo o que eu vejo, o que acontece no dia a dia comigo, o que já aconteceu, o que as pessoas pedem para eu gravar às vezes, ou coisas de médico, o que interessa. Eu não gravo coisa desinteressante, não. Pode até ser chato, mas é a verdade, é coisa para a saúde, é coisa para a gente melhorar o nosso estilo de vida, de viver. Então, eu gostaria muito que vocês assistissem. Eu ia amar que vocês assistissem, prestassem atenção, porque é para a saúde, minha gente. Eu não falo besteira. É para a saúde, tá certo? Então, vou terminar o vídeo hoje de novo, pedindo para vocês. Não custa, meus amores. Olha, meus vídeos não tem visualização quase nenhuma mais. Poxa vida, eu só falo coisa importante que vocês não gostam de ver, não gostam de assistir. Não tem mais visualização. Meus vídeos estão cada vez mais fracos. Esse último vídeo mesmo que eu gravei, parece que ele está com 6. Acho que é 5 só like. Eu acho que 28, 26 ou é 28 visualização. E eu preciso de engajamento, meu povo. Eu preciso. Meus vídeos já tem comercial, mas só como não tem visualização, não tem engajamento, então não está sendo gravado, não está saindo com comercial. Gostaria muito que vocês me ajudassem. Por favor, me ajuda. Nos ajude a gente resolver o problema dos nossos vídeos, para a gente assistir coisas boas. A gente não vive só de rir, só se divertir. Tem a hora séria. A gente precisa fazer as coisas sérias, seguir as coisas sérias, tá certo? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.